Olá, eu sou o Hélio e esse é o canal Dicas de Excel e hoje nós vamos falar de tabelas dinâmicas, tá? Então, se você já precisou usar tabelas dinâmicas aí no seu dia a dia, no seu trabalho, você vai e não conseguiu, tá? Então, neste vídeo você vai aprender como é que você utiliza tabelas dinâmicas, tá? E qual que é o objetivo de você utilizar tabelas dinâmicas, né? As tabelas dinâmicas elas servem para te apresentar de uma maneira muito mais fácil quando você tem uma grande quantidade de informações, tá? Então, por exemplo, eu fiz um esboço aqui de uma planilha, né? Então, nessa planilha a gente tem aqui, por exemplo, uma coluna onde a gente tem vários produtos, uma outra coluna onde a gente tem aí quem foi que vendeu o produto, na coluna seguinte de qual loja que é, e aqui, por exemplo, o valor de cada produto, tá? Tudo isso aqui são dados fictícios somente para exemplos, e eu fiz aqui aproximadamente aqui 150 lançamentos, mas você pode ter aí uma planilha, por exemplo, com 50 mil lançamentos, com dezenas de colunas, né, às vezes centenas de colunas, e você quer fazer uma análise estatística disso, fazer análises gerenciais disso, tá? Então você pode utilizar do uso aí das tabelas dinâmicas para poder te ajudar nesse quesito. Então, como que você faz, tá? Primeiro você precisa ter aí todas as colunas, né, todas as linhas, ou seja, todos os dados lançados na sua planilha, tá? Você pode digitar, pode extrair de algum sistema, enfim, aí é com você como que você vai fazer o levantamento desses dados, tá? Depois que você tem os dados prontos, primeiro você precisa selecionar todos os dados. E como é que você seleciona todos os dados, né? Você pode simplesmente clicar na primeira célula e arrastar o mouse para a direita e para baixo, e você vai selecionando tudo, tá? Até os 150 ali, por exemplo. Agora imagine que você tem aí, sei lá, como eu te disse, aí 50 mil linhas, né? Centenas de colunas, é um pouco mais difícil. Então, como que você faz nesse caso? Você clica na célula A1, né? Na primeira célula que contém dados, e você vai apertar Ctrl Shift espaço, tá? Então, quando você faz isso, eu vou repetir, tá? Ctrl Shift e espaço simultaneamente. Quando você faz isso, o Excel ele faz o preenchimento, a seleção, na verdade, né, de todos os dados. Na sequência, você vai inserir uma planilha dinâmica, tá? Uma tabela dinâmica. Então, como que você faz isso? Você vem aqui na guia Inserir e aí você clica em Tabela Dinâmica, tá? E quando você clica em Tabela Dinâmica, ele primeiro já demonstra aqui, né, já mostra aqui todos os dados que foram selecionados, né? E ele pergunta se você quer colocar numa nova planilha ou na planilha existente. Então, se você selecionar a planilha existente, você tem que definir o local onde ela vai ser inserida. Por exemplo, você pode colocar aqui no F2, por exemplo, né? E se você der OK, ele vai colocar a sua planilha, a sua tabela dinâmica aqui no F2. Normalmente as pessoas utilizam uma nova planilha, né? Então você seleciona aqui nova planilha, mas isso é indiferente. E aí você dá um OK. E pronto, tá? A sua tabela dinâmica já está aqui, né? Mas ela não tem nada aqui, né? Você não está vendo nada. Por quê? Aqui, ó, ele está te mostrando aqui na parte de cima desse quadro aqui de informações, o campo de tabela, né? Os campos da tabela. Então, você pode observar aqui que esses valores são os valores que estavam aqui na sua planilha. Produto, vendedor, loja e valor, não é mesmo? E aqui embaixo você tem uns quadrantes, né, onde você vai colocar as informações, tá? Então, por exemplo, digamos que você queira saber quanto que cada vendedor vendeu, tá? Quando você clicar aqui em vendedor, ele automaticamente vem aqui para a linha e ele já mostra aqui, ó, os seus vendedores, tá? Então, no nosso exemplo, nós temos apenas 5 vendedores, tá? E se eu colocar aqui o valor no campo valores, ele já vai me mostrar aqui quanto que cada um desses vendedores vendeu, entendeu? Mas eu posso melhorar isso, eu posso vir aqui em produtos e colocar aqui em colunas, por exemplo. Então, olha só que legal, ele vai me mostrar quanto em reais que a Ana Cristina vendeu de blusa, de calça, de camisa, de cueca, de gravata e assim por diante. E também a Camila, o José e assim por diante. Então você tem uma noção de quanto cada vendedor vendeu de cada produto. E aí você pode, por exemplo, tomar ações de tipo direcionar, por exemplo, a Camila como uma vendedora de tudo, por exemplo. E de repente você pode falar assim, opa, o Josué, alguns produtos ele não vende, ó, né? Então você vai treinar ele ou nesses produtos, ou você vai direcionar ele para produtos que ele tenha a maior facilidade de vender, enfim. Aí você vai usar a maneira que você quiser os dados, tá?
Uma outra forma que você pode estar fazendo também, tá? É fazer da seguinte maneira. Eu vou cancelar aqui todos os dados, né? E aí você coloca aqui, por exemplo, o produto na linha, tá? O vendedor na coluna e o valor. Então agora você tem aquela mesma informação, só que de uma outra maneira, né? De uma outra disposição. Então você observa que os dados, né, eles são colocados na tabela dinâmica da maneira que você quiser. Você tem várias opções, né, de estar utilizando esse formato. E aí uma coisa legal, tá, é que se você vir aqui, por exemplo, em gravata e der um duplo clique em gravata, ele pergunta se você quer detalhes de vendedor, de loja, de valor. Então, digamos que eu quero detalhes de vendedor e dou um OK. Ele cria uma outra planilha, ele mostra, na verdade, né, a gravata, ele minimizou tudo, ele mostra a gravata por vendedor, tá? Então, eu vou dar um voltar aqui. Se você der um duplo clique no valor, aí sim ele cria uma nova planilha, tá vendo? Então, por exemplo, a gravata só foi vendida pela Camila na loja 1 e loja 2 nesses valores. Por quê? Porque eu dei um valor aqui, um duplo clique na gravata e na Camila. Então, você consegue aí extrair novos dados, dando um duplo clique simplesmente aonde você quer. Tá? Então, as possibilidades aqui são infinitas, né? Você pode fazer vários recursos. Imagine que você tenha muitas colunas, muitas linhas, muitos dados para avaliar, então você pode utilizar vários recursos com a tabela dinâmica para facilitar as suas análises dos seus projetos, dos seus negócios, das suas vendas. E aqui, gente, aqui você pode estar formatando, tá? Por exemplo, as formatações do jeito que você quiser, tá? Então, por exemplo, eu posso ajustar aqui a largura das colunas, posso colocar linhas, né? Posso colocar bordas, posso colocar cores, enfim. Você pode formatar isso aqui exatamente como uma planilha convencional, que na verdade é uma planilha convencional, porém os dados são dinâmicos, ou seja, eles podem modificar a maneira que você quiser, da maneira que você quiser. Beleza? Bom, é isso que eu tinha para falar a respeito de tabela dinâmica. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações, porque agora nós vamos voltar com vídeos semanais, beleza? Valeu, galera. Abraço, tudo de bom e até a próxima.